Olá, a paz para todos. Sejam todos bem-vindos aqui, no meu canal. Hoje, no meu devocional, eu estava lendo aqui a passagem de Mateus, Mateus 14, 22, que fala bem assim, eu vou ler só um pedacinho, tá? Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante deles para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. Aqui a palavra do Senhor fala que enquanto Jesus se despedia da multidão, os discípulos foram para o barco e em seguida Jesus ele subiu no monte para orar. E aí Jesus ficou ali a noite inteira orando no monte. E Jesus só desceu na madrugada. E quando Jesus desceu, o barco não estava mais lá, As ondas já tinham levado o barco em alto mar. E o milagre aconteceu aqui. Jesus, ele foi até os discípulos andando sobre as águas. Olha que coisa linda! Como que Deus é maravilhoso. A palavra do Senhor fala que Jesus foi andando sobre as águas. E o que aconteceu? Jesus foi até os discípulos, só que os discípulos, eles não conheceram a Jesus. Os discípulos começaram a gritar, achando que era um fantasma. E aí o Jesus falou bem assim para eles, assim, coragem, sou eu. E aí Pedro disse assim para o Senhor, se és tu, me manda ir ao teu encontro, andando sobre as águas. E aí Pedro, ele foi até Jesus andando sobre as águas. E aí, só que no decorrer da caminhada de Pedro, o que aconteceu? Pedro, ele começou a ouvir o barulho do mar. Pedro, ele começou a ouvir o barulho das ondas, o vento. E aí, o que aconteceu? Quando Pedro começou a ouvir todos esses barulhos, Pedro se assustou, o medo entrou no seu coração. E aí Pedro, ele acabou afundando. E quando Pedro afundou, ele disse assim, salva-me, Ele disse para o Senhor. E o Senhor imediatamente tomou Pedro pela mão e disse para ele assim, homem de pouca fé, por que duvidaste? E aí eu fiquei pensando e fiquei meditando nessa palavra e o Senhor, ele falou no meu coração que muitas vezes nós somos como Pedro, Muitas vezes somos Pedro, porque deixamos o medo tomar conta da nossa vida, Pedro, ele conhecia Jesus, ele vivia com Jesus, ele viu os milagres de Jesus e mesmo assim naquele momento ele afundou porque o medo falou mais alto que a sua própria fé. E muitas vezes somos assim, Muitas vezes estamos ali na caminhada, O Senhor, ele nos chama e a gente segue ao Senhor. Só que no decorrer, No decorrer da caminhada, o que acontece? Acaba vindo as ondas, acaba vindo a tempestade, A gente acaba ouvindo o barulho do mar, Que são as dificuldades, que são o desemprego, Que são as enfermidades, que são as tribulações do dia a dia. E aí o Senhor, ele vem falando isso ao meu coração, sabe? Que quando a gente começa a dar ouvido para essas vozes que não são a voz do Senhor, o que acontece na nossa caminhada? A gente acaba se enfraquecendo, A gente acaba parando no meio do caminho, Assim como foi Pedro. E o Senhor, o que o Senhor, ele fala hoje, nesse dia? Ele fala que é para você olhar somente para Ele, que não é para você dar ouvido para vozes que não são a voz do Senhor, porque se você der ouvido para essas vozes, você não consegue prosseguir, você não consegue continuar. E para você continuar, você tem que não dar ouvido, você tem que seguir em frente, você tem que olhar somente para o Senhor Jesus. E é isso que Ele quer hoje nesse dia.
que nós possamos continuar firme, que nós possamos continuar olhando somente para Ele. Ele é o nosso alvo, que a gente não deixe o medo tomar conta do nosso coração, assim como o medo tomou conta do coração de Pedro, que foi aí que Pedro acabou afundando. Por quê? O medo, ele falou mais alto que a sua própria fé. E muitas vezes o medo, ele nos paralisa. O medo, ele acaba atrapalhando a gente de receber a nossa bênção, a nossa vitória. Então que hoje, em nome de Jesus, que nós possamos deixar o medo de lado, que nós possamos tapar os nossos ouvidos e ouvir somente a voz do Senhor, porque é isso que Ele quer. O Senhor, Ele não chamou Pedro para Pedro afundar. Quando o Senhor falou, venha, o Senhor queria que Pedro andasse sobre as águas. O Senhor queria que Pedro contemplasse o milagre de andar sobre as águas, né? Mas só que o medo acabou atrapalhando. E hoje o Senhor, Ele fala que Ele não te chamou para você desistir. O Senhor não te chamou para você parar no meio do caminho, não. O Senhor te chamou para você continuar firme, para você prosseguir, porque o alvo é Ele e grande vai ser a vitória. É difícil, né? A gente tem tantas dificuldades, né? A gente tem tantos problemas no dia a dia, né? Mas isso é normal. Se o Senhor Ele permitiu você passar por tudo isso, é porque grande é a vitória que Ele tem para te entregar. Então, continue olhando só para o alvo, que é Cristo. Continue olhando só para o Senhor. Não dê ouvido para vozes que não são a voz de Deus. Siga em frente. Não desista. Continue firme ali, Continue buscando ao Senhor. Porque a sua vitória vai vir dele. Não vai vir de vozes, não vai vir de homem nenhum. Vai vir do Senhor. E é isso que Ele quer hoje para a nossa vida. Que a gente continue firmes, que a gente continue prosseguindo. Não vamos parar, vamos continuar, vamos passar por tudo isso. E lá na frente você vai falar bem assim, Deus, valeu a pena passar por tudo aquilo que eu passei. Valeu a pena, Jesus, por não desistir no meio do caminho. Eu sei que muitas das vezes é muito difícil, né? Às vezes a dificuldade, os problemas, né, que a gente passa no dia a dia, muitas vezes a gente acaba se enfraquecendo, né? Mas não desista, continue firme, continue com o propósito, porque grande vai ser a bênção. E o que aconteceu depois? Depois que Pedro, né, Jesus pegou Pedro pelo braço, eles foram para o barco e chegaram na cidade. E quando Jesus chegou lá, o que aconteceu? Todo mundo reconheceu Jesus. E aí trouxeram os seus enfermos, né? Todas as pessoas que estavam enfermas. E aí o que aconteceu? Ele só tocava no manto do Senhor. E todos eles foram curados. Então, assim, olha que bênção que foi depois de tudo que aconteceu. Então, é assim, hoje é difícil você passar pela prova, pela dificuldade. É difícil. Mas você vai vencer, você vai passar por tudo isso. E lá na frente você vai falar bem assim, valeu a pena eu passar por tudo que eu passei. E é isso que eu queria falar com vocês, que nesta manhã, né, neste dia, não sei o horário que você vai estar vendo esse vídeo, mas que você venha dar ouvido somente para a voz do Senhor. Não dê ouvido para vozes que não são a voz de Deus, não. Entendeu? E é isso, se você gostou, você curte aí, comente aí no vídeo, tá bom? E que Deus abençoe grandemente a vida de vocês.